Amém ou não? Quem estava aqui domingo passado? Já botaram lá ainda não? Pode botar. Irmãos, direcionado pelo Senhor, hoje eu queria continuar aquilo que nós falamos domingo passado. Não foi assim que eu planejei. Semana passada nós falamos sobre ser cheios do Espírito. Irmão, nós falamos sobre ser cheios do Espírito. E o meu plano era falar sobre, em Deus, falarmos sobre ser cheios do Espírito. E foi um culto muito poderoso domingo passado, sim ou não? Nossa, eu fui absurdamente tocado por Deus no último domingo, a ponto de, durante a semana, tudo que nós falamos e vivemos aqui no último domingo ainda estava ressoando ao meu coração. Mais alguém? Até hoje, na verdade. E durante essa semana, Deus ele me impulsionou. E eu digo que foi Deus porque não era o plano. Normalmente a gente faz as séries de mensagem, mas aqui não era para ser uma série, era para ser uma única mensagem. Mas Deus me impulsionou para que nós continuássemos hoje algo muito parecido com o que falamos semana passada, para que a gente termine essa noite com uma aplicação para os próximos dias. No meio da mensagem você vai entender. Hoje eu queria fazer uma convocação para você, para aqueles que querem de fato serem cheios do Espírito, viverem os próximos dias, meses e anos da sua vida, buscando e sendo cheio do Espírito de maneira poderosa e profunda. Você ouviu um amém? Então eu queria continuar a mensagem e eu queria que você se preparasse, que no final hoje nós não vamos só ir embora, nós vamos sair daqui com um compromisso em Deus, nós vamos sair daqui com uma convocação do Senhor. E eu digo que é do Senhor, irmão, porque eu não planejei. Tudo se encaixou de uma maneira muito especial e eu fiquei muito feliz em Deus por isso. Irmãos, vamos abrir a Bíblia? Vamos começar por Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler de novo os dois textos que lemos domingo passado, de Gálatas e o de Efésios. Irmão, peço desculpa aos visitantes, aqueles que têm chegado aí. O telão foi para o Sabugo hoje, Não funcionou, mas é porque ele aqueceu, Porque está quente. Então ele aquece, aí não tem o que fazer, ele desliga. Então eu peço desculpa aí para os visitantes, quem está chegando, às vezes não conhece as canções, Você fica aí meio perdido. Mas coisas que acontecem, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mas antes disso eu queria fazer uma oração e eu queria fazer uma introdução. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós buscamos o Senhor nessa noite, Deus. Senhor, o que nós queremos é ser cheios, o que nós queremos é ser tocados por Ti. Enche esse lugar, Espírito. Enche esse lugar com a Tua presença de maneira palpável, de maneira profunda e real, para que nós sejamos de alguma maneira transformados pela Tua presença, alinhados pela Tua presença, que nós sejamos enviados e empoderados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, toca-nos nessa noite. Não permita que essa reunião seja uma apresentação ou algo perto disso. Não permita, Senhor. Que alguém esteja falando e outros estejam ouvindo, mas que nós estejamos todos envolvidos na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós lermos Gálatas, nós falamos semana passada sobre uma vida cheia do Espírito. Falamos que a partir do momento que você encontra o Senhor, o Espírito, ele faz habitação na sua vida, e você começa a viver agora com o Espírito dentro de você, gerando em você uma nova natureza, gerando em você a vontade de Deus. Mas por vezes essa não é a realidade das nossas vidas, ainda que nós cremos no Senhor Jesus, porque dentro de nós existe uma guerra. Quem lembra disso? A guerra carne e espírito. E por conta dessa guerra, nós damos mais lugar à carne do que ao Espírito, e nós apagamos o Espírito, nós entristecemos o Espírito, nós vivemos uma vida vazia do Espírito, onde a carne governa, onde tudo que fazemos, pensamos e somos, é fruto do nosso desejo carnal, é fruto do nosso desejo pecaminoso e natural. Nós não nos inclinamos ao Espírito, e por isso vivemos uma vida vazia do Espírito, mas nós vimos que a vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito. A vontade de Deus sobre nós é que vivamos, Paulo vai falar em Gálatas 5, que assim como nós recebemos do Espírito, agora nós vivamos no Espírito. Nós estejamos tomados pela realidade de quem o Espírito é, entendendo que o Espírito habita com você que crê em Jesus Cristo, em todos os momentos da sua vida. Isso é transformador, se você de fato entender. Isso é transformador. Isso revoluciona a sua vida, se você abraçar essa verdade. Se isso for mais uma
um aprendizado evangélico que você... Que é tipo... Eu sinto que por vezes nós somos, como evangélicos, nós somos muito, assim, sei lá, mundo da fantasia. A gente fala, você crê nisso? Creio, mas isso não muda em nada a nossa vida. Será que cremos? A fé, ela é algo que transforma o nosso interior. A fé, ela é uma ação. Tiago vai dizer, se você tem fé, mostra-me suas obras. Se você não tem obras, você não tem fé. Não somos salvos pelas obras, mas se nós somos salvos pela fé, essa fé é transformada em obras. Uma fé verdadeira, uma fé que não é morta. Amém ou não? Então, quando nós cremos em algo do Senhor, isso transforma as nossas vidas. Isso muda o nosso caminhar. Eu falei e vou repetir, irmão. Qual é o nível? Coloque na balança a sua vida e a vida do seu colega de trabalho que não tem o Senhor. Qual é a diferença? Por vezes, irmão, nenhuma. A diferença é a agenda de fim de semana. Você vem no culto. Ele não. Algo está errado, sim ou não? Você concorda comigo? Porque Deus declara nas Sagradas Escrituras que Ele mora em você. Isso tem que resultar em alguma coisa, irmão. Isso tem que trazer alguma coisa na sua vida. Isso tem que trazer algum espanto, como a Adri falou, né, a vinheta do The Chosen. A tua vida tem que andar numa direção oposta. Por quê? Porque Deus mora em você. Só que por vezes essa realidade não é abraçada e vivida nas nossas vidas. Nós não vivemos buscando um enchimento do Espírito. Nós vivemos apenas na carne. Nós vivemos apenas no natural. Chegamos do trabalho amanhã e o papo é o mesmo. As preocupações são as mesmas. As dificuldades são as mesmas. O vocabulário é o mesmo. O estilo de vida é o mesmo. Tudo é o mesmo daquele que não tem o Senhor. Por quê? Porque não buscamos um enchimento. Mas a vontade de Deus para nós, Paulo vai dizer, nós vamos ler de novo hoje. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sejam cheios dessa realidade. E aqui, foi isso que nós tratamos domingo passado. E aqui Paulo vai falar mais algumas coisas. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 5,16. Vamos juntos. Se você não tem Bíblia aí, todos os textos estarão no telão, enquanto ele não desligar. Amém? Versículo 16 diz assim: digo, porém, o seguinte, vivam ou andem. Qual Bíblia aqui diz andem? Vivam. Alguma diz andai no Espírito? As mais Almeida, corrigida e fiel é mais ou menos essa pegada, né? Andai no Espírito, ou vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Irmão, olha a convicção que Paulo tem aqui. Paulo, ele não faz uma suposição. Paulo faz uma convicta afirmação. Vivam no Espírito e vocês não vão pecar. Você entende isso? Isso é muito forte. Porque a gente como pastor, como crente, de modo geral, nós sempre ensinamos os novos que o pecado faz parte também da vida do crente. Sim ou não? Não posso chegar aqui para você, quem não peca e ninguém se manda. Não, o pecado faz parte, a tentação faz parte, porque ainda habitamos num corpo carnal, foi o que falamos domingo passado. Mas Paulo, ele é convicto aqui, se você andar no Espírito, você não vai pecar. Você estará totalmente tomado pelas realidades do Espírito. Alguém aqui está com problemas de carne, de pecado, de dificuldades carnais? Sabe o que lhe falta? O Espírito. Ser cheio do Espírito. Andar no Espírito. Porque Paulo afirma nas Sagradas Escrituras que se você andar no Espírito, você não se entrega à carnalidade. Então quando eu me entrego à carnalidade, onde está o problema da minha vida? Eu não estou me enchendo do Espírito. Eu não estou andando no Espírito. Eu posso ouvir um amém até aqui? Domingo passado eu falava com alguns irmãos sobre isso, sobre pecado. Não deu tempo de eu chegar nessa parte da mensagem domingo passado. Na verdade eu esqueci de ler esse texto domingo passado, ainda bem que eu estou fazendo a parte B. E eu aprendi assim com o meu pastor, em um momento, ele dizia assim, se você vai, se um fulano, alguém, vai plantar em um determinado terreno, e ele sabe que esse terreno está tomado de animais que vão prejudicar a plantação. Lá tem sujeira, lá tem rato, lá tem cobras, lá tem todo tipo de animal que não podia estar na plantação. E antes ele vai limpar essa terra. Antes ele vai ter que fazer um processo de limpar essa terra e espantar esses animais. E se ele pegar uma enxada, uma foice, um facão, coisa do tipo, e sair no meio da mata para matar esses animais, ele vai conseguir matar todos os animais? Logicamente que não. Qual que é a melhor estratégia para ele limpar esse terreno? Tirando o veneno. Qual poderia ser uma estratégia? Eu falei.
Não pode fazer essas coisas aí, você me quebra, cara. Ele vai atar fogo, irmão. Não sei se esse processo é certo na agricultura. Estou falando sobre limpar o terreno. Se depois vai prejudicar a terra, eu já também não sou agricultor. Posso ouvir amém? Mas tacar fogo seria o melhor caminho. Por quê? Porque a hora que o fogo vem, irmão, os bichos somem. Você não precisa ir lá até eles saem porque tem fogo. Porque tem fogo. Quem aqui tem fogão a lenha em casa? Nossa, isso tudo no telão, hein? Tem. Cadê o pessoal raiz da Vitória, irmão? Fogão a lenha, coisa boa no inverno, né? Irmão, quem é que já teve fogão a lenha em casa? Porra, você que mora no da Vitória, todo mundo já deve ter tido em algum momento. No verão, tá lá a chapa sem fogo. O que desce lá em cima da chapa? Todo tipo de bicho. Agora, em meados de julho, fogão no talo. Desce alguma mosquinha em cima da chapa, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque tem fogo, irmão. Sabe por que você peca que nem um doido? Porque você não tem fogo, meu irmão. Porque você não queima, porque você não tem o Espírito, porque você só pensa naquilo que é carnal. E aí não tem como, porque o carnal sai quando o Espírito vai tomando lugar. Os bichos saem, os pecados saem, as coisas sujas saem, quando o fogo vai tomando você. Eu posso ouvir um amém? Por isso Paulo diz, andem no Espírito e vocês não vão ceder o pecado. Vocês serão tentados. Vocês serão tentados. Posso ouvir um amém? Jesus ensina na oração do Pai Nosso, orai para que vocês não caiam em tentação, mas a tentação ela vai vir, porque nós estamos em um corpo carnal. Então tenha isso em mente, irmão, isso é uma coisa importante de se entender, porque eu já vi muita gente saindo da vida da fé, saindo do meio da igreja, porque, pô, Davi, eu estou com muitos desejos do pecado, aí eu falo, pois é, eu também. Só que eu não estou cedendo, ou pelo menos eu estou lutando para não ceder, porque o desejo ele é presente, mas quando eu ando no Espírito, eu não me entrego ao pecado. E quanto mais eu ando no Espírito, mais longe, mais morta a minha carne vai se tornando. Eu posso ouvir um amém até aqui, irmão? Então Paulo diz, andai no Espírito, e vocês não vão satisfazer a carne. Sabe por quê, irmão? Eu preciso que você tenha isso no seu coração. Sabe por quê que você não vai satisfazer a carne quando você anda no Espírito? Porque quando você anda no Espírito, e quando você é cheio do Espírito, você se torna alguém plenamente satisfeito. Queria que você dissesse um amém. Vou repetir. Quando você anda no Espírito e quando você é cheio do Espírito, você se torna alguém plenamente satisfeito. Sabe por que você é tão tomado pelo pecado? Por alguns momentos da sua vida? Somos, né? Por falta de satisfação. Porque nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos completos. Então nós buscamos algo que nos satisfaça. Eu coloco na minha mente, esse pecado vai me satisfazer, essa carnalidade vai me satisfazer, esse desejo mal vai me satisfazer, essa coisa normal da vida vai me satisfazer. Por quê? Porque eu não sou satisfeito em Cristo. Cristo não é tudo para mim, mas quando Ele enche a minha vida, Ele faz de mim alguém satisfeito. E por que eu não quero pecado? Porque eu estou satisfeito. Deixa eu ler um texto para você que você nunca leu na vida. Para você entender o que é alguém cheio do Espírito Santo. Esse texto você nunca viu na sua vida. Quando eu falo assim, você sabe que é piada, né? Abre lá para mim, Jaspito. Salmo de número 23. Aí você já sabe o que eu vou ler. Mas você vê como nós conhecemos o texto. Mas será que nós paramos para olhar o que o texto pensa? Olha o que o Salmo 23, verso 1 vai nos dizer. Porra, Salmo é fácil. Sabe para aloprar com ele, irmão? Nem liga. Ele está aprendendo ainda, né? O Senhor é o meu pastor e nada... Do que você vai ter falta? O Senhor é o meu pastor e eu não terei, a minha Bíblia diz o seguinte, eu não terei falta de nada. Por quê? Porque quando Ele pastoreia a minha vida, quando Ele pastoreia o meu coração, quando Ele me enche de quem Ele é, eu estou completamente satisfeito e plenamente completo no meu interior. E nada lhe tenho falta. Não quer dizer que você vai ter o carro do ano. Não quer dizer que você vai ter uma casa própria. Não quer dizer que você vai ter uma boa conta bancária. Não quer dizer que os boletos não vão atrasar. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que ainda que a sua vida esteja em ruína, você estará satisfeito. Sabe qual que é o problema do pecado, irmão? Vamos pegar um pecado de exemplo aqui rapidamente. A cobiça. Pecado que toma muito o coração da nossa época. A Adri falou aqui do Instagram, das redes sociais. O que mais as redes sociais geram no homem é cobiça. Porque você olha algo e você deseja algo.
você deseja ter aquilo que você não tem. E quando você cobiça, por exemplo, a lei mosaica vai nos ensinar: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Por que isso se torna um pecado? Porque, claro que muito pela questão daquilo que é gerado em sua mente, mas nesse sentido que estamos falando de estar satisfeito. Quando você olha a mulher do próximo, você está dizendo para Deus: Deus, o que você me deu não é bom, eu preciso daquilo que você não me deu. Você não sabe cuidar da minha vida, eu quero aquilo, não o que eu tenho. Você não está satisfeito com o que Deus te deu. A cobiça é ingratidão. A cobiça é falta de satisfação. Quando você olha o carro do outro, você cobiça ele, você fala: Deus, a bike que você me deu não é suficiente para mim. Você não sabe cuidar da minha vida. Você não sabe o que é bom para mim. E também você diz, por exemplo, quando você se entrega ao pecado, quando você se entrega à carnalidade, você está dizendo: Jesus, você não é o suficiente para mim. Eu preciso de mais coisas. Jesus, você não é tão bom quanto eu canto no domingo à noite. Eu preciso de outra coisa. É sério a situação, sim ou não? Sim ou não? Mas quando eu sou cheio do Espírito, quando Ele enche a minha vida, eu passo a me tornar como o salmista do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada, eu não preciso cobiçar nada, eu não preciso viver uma vida de expectativas frustradas por aquilo que eu não alcanço, as coisas que eu almejo ao meu coração, porque eu já estou satisfeito. Se Deus quiser aumentar aquilo que tem na minha vida, glória a Deus. Se Ele não quiser aumentar, glória a Deus. Você consegue se imaginar nessa situação? Talvez eu falando algumas coisas aqui, para alguns de nós, você vai pensar: mas como? Cara, se eu não melhorar de vida, não vai ser bom. Mas a hora que você for cheio do Espírito, você vai entender claramente o que eu estou te falando. Você vai olhar e falar: Deus, se o Senhor quiser que eu passe a vida inteira com essa caranga velha aqui, tá tudo certo, porque eu sou satisfeito em você. Coisa linda, irmão, coisa linda é crente cheio do Espírito, porque ele é feliz em todo momento. Posso ouvir um amém? Ele é completo. Você vai olhar para a vida dele e vai falar: pô, mas o irmão está quebrado. E ele está faceiro. Sim ou não? Quem já conheceu um crente cheio do Espírito? Antigamente tinha mais, né? Hoje está em falta. Tinha mais ou não tinha? Os irmãos chegavam tudo na igreja, sim ou não, seu Mancir? Aqui, ó, tudo atrás da coluna, né? Já acostumaram, irmão? Vai acostumando, né? Eu já acostumei. Só agora que eu tive aqui, ó, a nossa amiga coluna. Um dia nós vamos tirar ela daqui, em nome de Jesus. Antigamente, Querentaiara, tudo chegava no culto de Baicosa, barra circular, pegando fogo, nada contra. Se alguém chegou aqui, tá tudo certo. Até porque tudo que eu estou falando tá tudo certo mesmo. Os crentes chegavam tudo assim, mas eles chegavam felizes, cheios, satisfeitos. Sim ou não? Quem lembra disso? Completos. Hoje em dia nós chegamos tudo de carro bala e com a cara feia. Deus o livre, isso está me dando problema. Coisa chata. Sabe o que nos falta, irmão? Ser cheios do Espírito. Porque nele nós somos satisfeitos. Irmão, sabe por que antigamente, uns anos atrás, estou falando do final da década de 90, início dos anos 2000 no Brasil, os crentes, como nós, eles eram muito fáceis de lidar em relação aos dogmas. Quem lembra disso? O jovem se convertia, ternão nele. Mete o terno nele, não pode, Bíblia debaixo do braço e culto. Quem lembra disso? Só que o cara não achava ruim. Sabe por quê? Porque ele estava satisfeito. Tá tudo certo, é eterno, beleza. O irmão tem um para dar porque eu estou sem dinheiro para comprar, tá tudo certo. O irmão dava um maior que ele, aí o cara chegava, com as ombreiras aqui assim, né? Sim ou não? Satisfeito. Hoje em dia, se você falar, mas veja bem, é porque não somos satisfeitos. Precisamos de um monte de coisa. Se um dia eu trazer uma regra aqui, muitos de nós torcem o nariz. Por quê? Porque não somos satisfeitos. Porque quem está satisfeito em Cristo não precisa de mais nada. Pode sentar o dogma à vontade. Não estou falando que o dogma é correto. Nós sabemos muito bem o que a Bíblia instrui ou deixa de instruir. Mas nós precisamos buscar em Cristo satisfação, sendo cheios dele, tomados pela realidade dele dentro de nós. Eu posso ouvir um amém, irmão? Estamos juntos até aqui? Você deseja isso para a tua vida? Você deseja caminhar nesse lugar, irmão? Porque eu desejo, cara. E aí Paulo vai dizer: andai no Espírito. Vamos dar um pulo na carta de Paulo aos Efésios. Texto também que lemos no domingo passado. Vamos ler mais uma vez. Como que eu me encontro satisfeito? Andando no Espírito, sendo cheio do Espírito. Aí uma pergunta que pode surgir a nós é:
Qual é o caminho para esse lugar? Quais são as práticas que eu devo tomar? E é mais ou menos nesse lugar que nós vamos entrar nessa noite. Em algumas coisas eu quero ser bem pedagógico, bem de ensinar mesmo nessa noite, para que nós possamos, como eu falei, sair daqui com a prática. Não sair daqui só com a pregação guardada no bolso e depois rever algumas coisinhas lá no Instagram. Não, nós vamos sair daqui com uma prática nessa noite. Efésios 5:18, Paulo diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher pelo Espírito. Vamos juntar aqui andar no Espírito e se encher do Espírito. Vamos juntar a mesma realidade, amém? Então, Paulo falou aos Gálatas: andem no Espírito, vocês serão satisfeitos. Não se embriaguem com vinho, ele diz aos Efésios, não se joguem em uma vida. Eu expliquei o que significa se embriagar com vinho no domingo passado. Não se joguem numa vida natural, se enchendo das coisas carnais, a ponto de você se embriagar com elas. Tudo que você sente é a respeito do carnal. Quando você se encontra num culto, quando você está durante a semana, você não consegue sentir nada de Deus, você não consegue ter uma palavra de Deus, você não consegue ler uma Bíblia, porque toda a tua vida é carnal. Você chega no domingo aqui morto. Sim ou não? E não é porque está calor, é porque você está embriagado com as coisas dessa vida. E aí Paulo fala, cara, não andem nesse lugar, mas se encham do Espírito. Só que aí, o ponto aqui que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite é, qual é o caminho? Qual é o como para esse lugar? Para eu andar no Espírito. Qual é o como para eu ser cheio do Espírito? O que eu tenho que fazer? E Paulo, como sempre faz, ele explica como. Tudo que Paulo fala, ele é sempre muito explicativo. Por isso que as cartas paulinas são um bálsamo na vida do crente. Porque ali você consegue ter os detalhes e a clareza da conduta do crente. E Paulo explica aqui claramente o como. Ele vai dizer, vou ler de novo o final do versículo 18. Lá no telão comigo. Mas deixem-se encher pelo Espírito, como versículo 19. Falando entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, irmão. Paulo explica como ter uma vida cheia do Espírito. E ele diz, sabe qual é o caminho, irmãos de Éfeso, irmãos da Confins? É vocês constantemente, entre vocês, falarem salmos, cânticos espirituais, hinos, e também cantarem a Deus, louvarem a Ele de todo o coração, dando sempre graças a Deus, sendo grato a Deus. E nessa realidade, vocês vão se enchendo do Espírito. Vocês vão se enchendo do Espírito. Vocês vão se enchendo do Espírito. Então vamos lá, o que Paulo está falando aqui? Primeiramente, Paulo fala a respeito da vida, da busca a Deus de maneira coletiva. Paulo fala que uma maneira de ser cheio do Espírito é o coletivo. Por isso, irmão, eu vou pregar isso daqui a algumas semanas. Prepara o seu coração. Não existe cristianismo sem igreja. Porque toda a realidade do cristianismo envolve sempre um ao outro. A palavra mais usada no Novo Testamento, talvez, uma delas pode-se dizer, é uns aos outros. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Por quê? Porque a vida na fé, para ela ser sustentada, o que eu estou falando para você aqui, a respeito de ser cheio do Espírito, é sustentada no coletivo. Quando juntos estamos cantando e falando uns aos outros. Ou seja, o estímulo, e aqui eu vou juntar tudo que Paulo fala a respeito de louvor e adoração, mas eu quero colocar para você da seguinte maneira: o estímulo ao Espírito coletivo nos enche dele. Estimular as realidades do Espírito em nós. Aqui Paulo está falando de adoração, Paulo está falando de louvor. E Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 19, se não me falha a memória, Paulo vai falar do orar sem cessar, do sempre ser grato a Deus, mais uma vez, como ele fala aqui em Éfeso. E ele vai dizer, tudo isso faz com que o Espírito não se apague, ou seja, vocês se encham da realidade do Espírito. Então, para resumir para os irmãos, para que nós sejamos práticos nessa noite, o como que Paulo nos traz aqui para ser cheios do Espírito é estimulando as realidades espirituais coletivamente, mas também individualmente. Deu para entender essa parada? Posso ver um amém? Então vamos lá. Como que eu me encho do Espírito? Por meio dos estímulos ao Espírito na minha vida. E aqui Paulo vai falar, vamos pontuar esses estímulos. Oração. Vou pegar primeiro os de Paulo aqui para não fugir do texto. A adoração.
Adoração coletiva, mas também adoração individual, porque em outros momentos Paulo vai falar da individualidade, que faz você se encher do Espírito, como em Tessalonicenses, como eu até anotei outros textos aqui, deixa eu ver. Como em Judas 20, que Paulo vai dizer, fortalecei a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então essas duas realidades, coletiva e individual, de adoração, elas enchem você do Espírito. Paulo está nos ensinando aqui. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Então vamos lá, no coletivo, é o que estamos fazendo aqui nessa noite. Isso nos enche do Espírito. Quando nós estamos juntos, adorando ao Senhor, por isso que você vem para o culto, às vezes meio, sim ou não? Acontece, né? Nem sempre, às vezes, né? Chega aí meio, só que você vai embora tipo, eu amo Jesus, sim ou não? Por quê? Porque essa realidade vai enchendo você. Só que essa realidade, ela também deve acontecer e ela acontece na individualidade da sua vida. Da mesma maneira. Como que eu me encho do Espírito, Davi? Tirando essa realidade aqui, que aqui eu já estou. É durante essa semana que vai entrar, ou melhor, pelos próximos 10 dias, você já vai entender isso. É, cara, todo dia você ter um ambiente de adoração na sua vida. Você cria ambientes de adoração no seu dia a dia? Ou você passa o dia falando abobrinha, reclamando, murmurando, como diria a minha avó, reinando. Fica reinando, só reina. Ou você cria ambientes de adoração e gratidão a Deus. Irmão, muito fácil, muito simples. Tenha momentos do seu dia onde você bota aquela adoração, cara. Adoração. Repita comigo. Adoração ao que está no trono. Vamos lá, ao que está no trono. Não ao teu umbigo. Posso ouvir um amém? Isso é muito importante você entender. Porque você vai colocar uma música de vitória lá, eu vou vencer. Isso não enche, irmão. Isso amacia, mas não transforma. Como muitas pregações e canções que hoje são cantadas e pregadas. Amacia, mas não transforma. O que transforma é quando você acessa o trono e o céu desce até você. Isso transforma. Agora, quando você fica aqui na sua... esqueci a palavra. Nas suas feridas, nas suas demandas, tipo, Deus. Cara, isso não dá nada. Agora, quando você acessa o trono e você fala, Senhor, eu estou me juntando com aqueles seres que dia e noite eles dizem santo, santo, santo. Sabe o que vai acontecendo, irmão? Aquela realidade ela vai descendo até você. Porque Jesus ama isso. E por isso que ele faz questão da realidade celestial e do Espírito que em você habita se manifestar enquanto Jesus é adorado. Você vê que Paulo cita aqui salmos e hinos, cânticos espirituais, aquilo que exalta o Senhor, aquilo que retrata quem Deus é, aquilo que retrata a grandeza e o poder de Deus. Isso enche a sua vida. Então tenha, irmão, todo dia essa prática no seu dia a dia, cara. Coloca uma adoração lá. Você sabe que se eu for dar a dica, que eu vou falar, né? Irmão, mete um F-Hop lá, cara. Porque está faltando outros, né? Vai, alguém dá mais uma sugestão? Que eu não sei mais nenhum, cara. Dá uma sugestão, Fran, de música. Dá uma sugestão de banda para escutar que não seja o F-Hop. Davi Silva. Davi Silva é massa, hein, cara? Nossa, eu vi o Davi Silva ministrar ao vivo. Davi Silva é forte. Central 3, não conheço. Central 3 diz que é bom. Se for ruim, a culpa é dela, irmão. Enfim, irmão, procure canções. Cara, se você não achar nada, coloca o Azaf Borba. Tá ligado, Azaf Borba? Aquele que é negão, como é que é o nome dele? Não, o cara é negão, irmão, pelo amor de Deus. Não, aquele da época do Azaf. Ademar de Campos. Irmão, aquele é brabo. Conhece Ademar de Campos? Todas as músicas velhas da igreja que a gente canta é desses caras aí. Irmão, coloca lá. E, cara, deixa o ambiente encher com a presença de Jesus, cara. E você vai sendo cheio. Faça isso no seu carro. Faça isso no seu trabalho. Porque essa é a realidade que enche você. Então, a primeira realidade que Paulo está falando aqui, cânticos espirituais, adoração. Mas, como eu falei, em Tessalonicenses 1, eu vou até falar o texto para você anotar e você ler em casa. 1 Tessalonicenses 5, 17 e Judas, versículo 20, Paulo vai falar sobre a oração. A oração, ela enche você, cara. Prática da oração, todo dia. Eu posso ouvir um amém? Todo dia. Mas não, irmão, não estou falando da oração do menino medroso. Conhece a oração do menino medroso? Você vai dormir, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém roube minha casa, que não tenha bicho-papão embaixo da cama, em nome de Jesus, amém. Não estou falando disso, irmão. Eu estou falando de você se colocar num lugar em Deus, cara. Sabe o que eu estou falando, irmão? Disso aqui, esse ambiente aqui, todo dia na sua vida, cara. Você vai meter uma adoração lá, no Spotify, e ali você adora a Deus, você canta louvores ao Senhor,
E você ora, Deus fala, Deus, enche a minha vida. Nos próximos dias eu vou te ajudar com isso. Espera aí. Mas, cara, oração, tempo com Deus. Jesus ensina da seguinte maneira no Sermão do Monte: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Fica lá, você e ele, mas ninguém. O celularzinho só pro Spotify. Posso ouvir um amém? E, cara, isso enche você, irmão. Isso enche a tua vida. Você sai dali faminto por Deus. Sabe qual que é o alvo, irmão? É quando você faz isso a ponto de que você não quer sair desse lugar. Quem já teve essa experiência? Você tá ali, cara, e você fala assim, cara, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas eu não queria. Eu queria tanto ficar aqui. Você nunca teve essa experiência, meu irmão? Você precisa ter. Eu posso ouvir um amém? Adoração, oração, Paulo fala em todos esses textos sobre gratidão. Nessa realidade da adoração, irmão, exercite a gratidão em todas as coisas. Deus, eu estou com muitos problemas, mas eu sou grato a Ti, porque eu tenho você na minha vida. Eu tenho o Senhor comigo, gratidão. Tire da sua vida murmuração, irmão. Murmuração é louvor ao diabo. Você está adorando a Ele, murmurando da sua vida. Não murmure, não reine, não brigue. Seja grato. Seja grato a Deus, seja grato ao carro que vai estragar. Está amarrado. Não, irmão, estraga mesmo, essa é a vida. Não sou pregador de vitória que vou declarar. Hoje eu estava vendo um vídeo. Cara, a pior besteira que eu fiz foi abrir e assistir um vídeo do cara porque eu achei o design legal, o lugar do culto massa. Cara, só vem asneira para mim agora. O pastor pregando aqui. Tenha convicção que 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Irmão, e se não for? E se você desenvolver uma doença? E se seu filho desenvolver uma doença? E se você bater o carro, capotar o carro? Está amarrado? Não, irmão, isso é a vida. Jesus nunca prometeu que essas coisas não aconteceriam. Ele disse, em tudo que acontecer, eu vou estar com você. Eu vou estar ali. Isso é o evangelho. Amém? Então não vou dizer para você que tua semana vai ser perfeita. Eu vou dizer, seja cheio do Senhor em tudo que acontecer. Seja grato a Ele em tudo que acontecer. Porque quando você é cheio dele, você é satisfeito, independente do que aconteça. Você consegue entender isso, irmão? O nome disso é evangelho. O nome disso é vida cristã. Então, oração, adoração, gratidão, tudo isso enche você do Espírito durante os seus dias, durante a sua semana, coletivamente, mas também individualmente. Vamos lá. Qual mais ferramenta eu podia acrescentar nessa lista? Quem pode me ajudar? Vamos lá? Quero ouvir bem alto. O pessoal quer ficar sem comer. Qual é? Jejum. E é sobre isso que eu vou pregar nessa noite. Eu só introduzi porque essas práticas, elas existem. Mas o que eu quero falar com você nessa noite, de maneira mais profunda, é sobre a prática mais eficaz para matar a carne. Falamos semana passada da guerra carne e espírito. Estamos falando um pouco mais hoje. E existe uma ferramenta que Deus nos deu que mata agressivamente, violentamente a carne. E essa prática é a disciplina espiritual do jejum. Posso ouvir um amém? Quem gosta de jejuar, diga amém. Que mentira. Que hipocrisia evangélica, né? Brincadeira. Gosta nada, irmão. É horrível ficar sem comer. Mas só quem jejuou sabe a grandeza do jejum. O que o jejum desenvolve em você. E é um pouco disso que eu queria falar com os irmãos hoje. E você vai entender o porquê que eu estou falando tudo isso até o fim dessa mensagem. Vamos ler alguns textos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e você vai ficar hoje triste por ter vindo nesse culto. Você vai sair daqui tipo, nossa, cara, não acredito que eu me meti nessa. Mas vai ser benção para a tua vida. Você vai ver até o final. Irmão, vamos ler 2 textos de Mateus antes disso. Como falei, semana passada nós pontuamos isso muito claramente a respeito da guerra, carne e espírito. Irmão, quando você jejua, nós vamos ler as instruções a respeito de jejum, ou pelo menos algumas delas. Você está fortemente, violentamente, entrando com tudo nessa guerra. Você está atacando a sua carne da maneira mais agressiva que você poderia, porque você está dizendo para ela, carne, não é você que manda aqui. Carne, a minha vida não é regida por suas vontades e necessidades. A minha vida tem um dono. O meu coração, tomado pelo Espírito, é que diz como as coisas devem ser. E não você, carne. Por isso que a sua vida, fisicamente falando, ela entra em uma experiência muito poderosa em Deus, quando você jejua. Porque é como se fosse realmente uma guerra. Está tendo lá guerra no Oriente Médio, né? Sempre tem guerra no Oriente Médio. Aí está lá, Israel
um exemplo, né? Israel e os seus inimigos. E de vez em quando fica quieto, né? Eles ficam só na parte mais diplomática da coisa, mas de repente alguém solta uma bomba. E aí o negócio fica feio. Sim ou não? Alguém faz um ataque, alguém mata algum civil, aí o negócio pega fogo, aí já estoura nos jornais. O jejum é tipo isso, irmão. Às vezes a guerra aí tá quieta. Aí você mete um jejum, irmão, aí você fez... Aí você atacou o inimigo, aí o inimigo vem louco para cima de você. Só que aí você está armado, você está fortalecido, você está forte nessa guerra. Eu posso ouvir um amém? Então vamos lá. Vamos primeiro ler algumas instruções a respeito de jejum. Eu vou ler com vocês aqui no telão. E aí eu explico um pouquinho mais sobre o jejum. Mateus 9,16. Eu vou ler só o começo do versículo para nós termos o primeiro entendimento aqui. 9,16. Não, desculpa, é 6,16. É verdade, eu errei, perdão, culpa minha. Não precisa me olhar com essa cara. 6,16. Quando vocês jejuarem. Repita assim comigo. Quando vocês jejuarem. Então vamos lá. Aqui, Mateus 5, 6 e 7 é o famoso Sermão do Monte, a qual Jesus ele traz claramente o estilo de vida e a moral a qual os cristãos, os discípulos dele viveriam. Tudo que um cristão deve viver se encontra no Sermão do Monte. Amém? Daqui uns dias também nós vamos fazer uma série de Sermão do Monte, porque eu sou apaixonado pela mensagem do Sermão do Monte. E aqui Jesus está instruindo como um discípulo deve viver. Vou repetir. Aqui Jesus está ensinando como um discípulo deve viver. E no meio desse ensino ele fala, quando jejuares. Ou seja, na vida de um discípulo, o jejum ele é algo sempre presente. Um discípulo de Jesus, ele é alguém que quando é perguntado sobre o jejum, essa disciplina espiritual faz parte da vida dele. É claro, nós não jejuamos sempre. E isso é um assunto para uma mesa de discipulado. Mas nós constantemente jejuamos. Não jejuamos ao mesmo tanto que oramos. Não jejuamos ao mesmo tempo que meditamos nas Escrituras. Eu esqueci de falar disso também lá quando eu estava falando das outras ferramentas, né? Mas o jejum faz parte. Por isso que Jesus fala assim, ó, quando jejuar. Ele não fala se um dia, por algum motivo, você decidir jejuar. Não. Ele fala um quando jejuares, partindo de um pressuposto que o cristão vai jejuar. Partindo do entendimento de que isso vai fazer parte da vida do discípulo. Amém? Não uma realidade longe dele. Viu, galera? Quando acontecer uma coisa na vida de vocês e vocês não souberem o que fazer, vocês vão jejuar. Não, quando jejuares. Da mesma maneira que versículos anteriores, se eu não me engano, ou posteriores, agora não me lembro, Jesus vai dizer, quando orares. Quando der uma oferta, quando der uma esmola. Por quê? Porque tudo isso é prática regulamentar da vida do cristão. Pouco falada, sim ou não? Dificilmente você entra num culto domingo à noite para ouvir falar sobre jejum. Sim ou não? É uma coisa um tanto quanto rara, mas não deveria ser, porque faz parte da vida do cristão. Então Jesus fala, quando jejuarem. Vamos ler agora o Evangelho de Mateus no capítulo 9. Eu vou abrir aqui porque não é no versículo 14. Mateus 9, estamos aí do ladinho, né? O versículo 14, sim. Não sei por que eu achei que estava errado. Versículo 14 diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias, repita assim comigo, virão dias, em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos lá. Jesus está num determinado momento com seus discípulos, e você, lendo o Evangelho e passeando por ele, você vai perceber que Jesus gostava de uma roda de amigos. Sim ou não? Ele gostava de uma roda com comida, com uma festa. Ele gostava dessas coisas. E aí, em um determinado momento, chega a Jesus, os discípulos de João. E eles perguntam, Jesus, nós jejuamos muito. Os fariseus, então, nem se fala. Mas os teus discípulos, eles não têm prática do jejum. Só que você vê que a conotação da fala dos discípulos de João é uma crítica aos discípulos de Jesus. É tipo assim, meus filhos são comportados, mas os do irmão ali
Já viu isso? Não estou citando ninguém aqui, estou só apontando para o nada ali, tá bom? Quando eu falo isso, eu estou dando a entender de que ali há um problema, ali há uma dificuldade. Os filhos do irmão ali, esses são muito bem, mas os do irmão, o que eu estou querendo dizer? Que existe um problema ali. É só um exemplo, viu, irmão? Eles falam, nós, os discípulos de João, todo mundo aqui jejua, mas os de vocês, alguma coisa está errada. E aí Jesus dá uma explicação maravilhosa, dizendo, por que eles vão jejuar? Por que eles vão buscar uma prática que tem a ver com a aflição, sendo que o noivo está com eles? A plenitude da realidade da redenção está junto com eles. Por que eles vão buscar algo que aflige a alma e a carne, sendo que eles estão dentro da plenitude da história da redenção? Não há motivo, o noivo está com eles. Eles estão em um tempo de festa, não em um tempo de lamento. Então não faz sentido o jejum. Mas aí Jesus diz o mais importante aqui, só que virão dias. Jesus já adianta o rolê aqui. Virão dias que o noivo lhe será tirado. E aí eles vão ter que jejuar. Aí a prática do jejum será presente na vida deles. Por quê? Porque agora eles estão em festa, mas eles entrarão em um ambiente que será um ambiente de lamento, que será um ambiente de aflição. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse período de o noivo será tirado, que é o período de jejum que Jesus cita aqui, é o período dessa era que estamos. E nós vivemos um tempo de lamento. Nós vivemos um tempo de afligir a alma, o espírito e o coração. Um crente cheio do Espírito, ele é satisfeito, mas em algum aspecto da vida dele, ele é incompleto. E aqui é um paradoxo absurdo. Sabe por quê? Porque o noivo não está. Porque a plenitude não chegou. Porque infelizmente, depois de um culto, eu vou para casa e eu tenho um desejo de pecar, e isso precisa afligir a minha alma. Porque se não afligir a minha alma, algo está errado comigo. Porque Jesus disse, eles vão jejuar, sabe por quê? Porque eles vão entrar em um período de aflição, o noivo não está mais. A plenitude não está mais, as realidades da redenção e do reino prometido não chegou, e isso incomoda a minha alma. Eu acordo de manhã e eu não tenho vontade de pecar, isso precisa me incomodar, isso precisa trazer lamento na minha vida, isso precisa trazer tristeza na minha vida. Eu acordo de manhã e eu tenho desejo de pecar, eu mais quero pecar do que buscar a Deus, e isso precisa me incomodar. E o jejum é essa realidade de aflição. O jejum é essa realidade de lamento. É essa realidade de dizer, existe algo de tudo que eu posso possuir, que eu não consigo ter agora. O jejum, ele é a prática de saudade do noivo. O jejum é a prática de dizer, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho muitas coisas boas, mas o que eu realmente quero eu não tenho. O noivo não está aqui. Nós cantamos nessa noite, estamos batendo a porta, estamos clamando até que a realidade eterna invada a presente era e nós possamos olhar para Ele como Ele olha para nós. Como Paulo fala em 1 Coríntios 13, que nós possamos conhecer como somos conhecidos. E isso precisa gerar em nós uma busca intensa. Isso precisa gerar em nós uma busca fervorosa. E o jejum, ele entra dentro disso. Quando eu me encontro numa situação de que eu preciso de algo que parece que eu não consigo alcançar. E agora eu vou afligir a minha carne. Eu vou dizer para a minha carne, comida não é tudo que eu preciso. Diversão, encher a minha vida de prazeres não é tudo que eu preciso. O que eu preciso eu não consigo alcançar. Eu estou com saudade daquilo que eu ainda não tenho. Isso é algo muito poderoso. Deixa eu perguntar para você, você tem saudade de Jesus, irmão? Você se pega, pô, irmão do céu, você assiste um The Chosen, cara. Nossa, cara, eu devia ser os caras tinham que me pagar para fazer o programa The Chosen, cara, porque eu só falo no The Chosen. Cara do céu, eu fico quebrantado com aquela parada, irmão. Os caras têm que fazer até Atos aquilo lá. E assim, depois entrar no livro de Atos, assim. Cara, porque eu olho, eu fico imaginando, cara do céu. E aquele ator, né, tipo, ele encarnou o Jesus, né, cara? Eu acho que aquele cara é Jesus, brincadeira, lógico que não. Lógico que não, tá, já vai... Porque eu olho assim, irmão, e eu falo, cara, eu tava falando pro João nessa semana, nós conversando. Assistimos nessa semana alguns episódios, e aí uma cena que ele tá com um dos discípulos, Tiago, e ele olha para ele e fala, Tiago, eu confio em você, cara. Eu acredito na sua vida. Eu fiquei imaginando, eu falei, cara, imagina você olhar, tá olhando para ele, cara, e ele falando com você, mano. Isso gera em mim saudade dele, porque eu ainda não pude vê-lo.
Eu tenho vislumbres da sua presença por meio do Espírito, mas eu ainda não pude vê-lo, cara. E isso faz com que algo me incomode e fale, eu quero mais. Existe mais. Um discípulo verdadeiro, ele é alguém, irmão, que ele está sempre com uma voz ecoando ao seu interior. Existe mais um pouco que eu ainda não conheci dele. Existe uma face dele que eu ainda não vi. Existe um toque dele que eu ainda não recebi. E eu quero. Mais alguém aqui quer? E Jesus falou, quando vocês quiserem, vocês vão jejuar. Porque vocês vão estar com saudade. Porque vocês vão estar necessitados. O jejum, ele é uma aflição por não termos aquilo que buscamos. Quando nós jejuamos, irmãos, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para ler aqui. Vamos ler, mas ainda não. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para a nossa carne que nós não vivemos por ela. Nós estamos declarando aquilo que Jesus declara a Satanás no deserto quando ele está em jejum, dizendo, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós somos alimentados pela palavra do alto. Eu não sou alimentado pelos prazeres e manjares dessa época. Ainda que esse corpo físico precise, ele necessita, existe algo que eu necessito mais. Isso é jejum. Quando você jejua, irmão, e eu vou falar mais para frente, perto do final ali. Mas já vou adiantar para você. Quando você jejua, irmão, não é um mar de rosa. Aqui você está falando, uau, nossa, que legal. Chega na hora, irmão, não é tão bonito assim. Mas você está declarando isso. Você está declarando, o que eu quero não é comida. Eu não sou alimentado pela comida dessa época. O que me alimenta é a palavra que vem do alto. É ela que me sustenta. E nisso a tua carne está gritando. Ela está dizendo, me alimenta. E você fala, não alimento. Porque eu amo Jesus mais do que você, carne desgraçada. É tipo isso, irmão. Você tem que falar assim umas horas, que senão não vai. Senão você já abre a geladeira ali, você faz um sanduba e acabou o rolê. Eu posso ouvir um amém, irmão? Você está entendendo sobre a presença do jejum na vida do cristão? Esse é o ponto principal que eu quero que você entenda. E quando nós jejuamos, nós entramos nesse lugar. Eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo, para eu já entrar nas finaleiras aqui. Mas Jesus ele vai falar aqui sobre a odre velha, o vinho novo, a odre nova. E também sobre o remendo velho. E aqui Jesus está falando para os discípulos de João a respeito das práticas judaicas antigas na nova realidade do reino vindouro, que Jesus inaugurou. Só que um ponto aqui também nós podemos interpretar dessa maneira. Uma das coisas que os teólogos interpretam dentro desse texto é isso que eu falei a respeito das práticas judaicas no novo de Deus, que era Jesus Cristo. Mas também nós podemos pensar a respeito de que o jejum, ele é o velho sendo tirado para que nós possamos receber do novo. Glória a Deus. Amém ou não? Que vocês estejam assim até o fim dessa reunião, como crianças. Por isso Jesus fala, né? Vinde a minhas crianças, porque as crianças é outra parada, irmão. Pra vocês darem um aleluia aqui, eu quase jogo o microfone na tua cabeça. Ali é só um negocinho ali. Por isso que Jesus gostava. O jejum, irmão, ele tira o velho de você, para que o novo de Deus possa ser derramado. O jejum, ele mata a carne, que é o velho, para que você possa ser cheio da realidade de Deus. Então nós somos afligidos no jejum por saudade, por algo que nós queremos alcançar em Deus, que é a própria presença de Jesus. Mas também no jejum, nós mortificamos o desejo da carne. Nós subjugamos a carne. Posso ouvir um amém, irmão? E isso faz com que aquela guerra pregada semana passada, ela possa ser vencida. Quando você jejua, a carne vai morrendo e o Espírito vai enchendo você. Posso ouvir um amém? Deixa eu ler, irmão, mais algumas realidades com você aqui. Efeitos do jejum. Não é efeitos, né? A realidade do jejum, depois efeitos. Humilhação diante de Deus. Domínio da carne e busca por Deus. Quando estamos jejuando, nós estamos em um estágio de busca por Deus. Ainda que você esteja trabalhando. Você está trabalhando, mas a realidade que você está inserido é uma realidade de busca por Deus. Você está buscando Deus. O fim do jejum, irmão, é busca por Deus. Queria que isso ficasse claro na sua mente. Amém? Jejum, irmão, não é para vitória. Jejum não é para conquistas. Jejum não é para resolver problemas. Ainda que existam alguns jejuns bíblicos, nós podemos conversar disso em outro momento. Mas o ponto central do jejum é busca por Deus. Eu quero Ele mais do que eu quero pão. Eu quero Ele mais do que eu quero pizza. E aí você entra em jejum, irmão, e te convida para um aniversário. É sempre assim. Posso ouvir amém? É o Satanás. É assim que funciona. Eu posso ouvir um amém até aqui, irmão? Vamos falar um pouco sobre o poder. E aqui eu vou partir para o final. A realidade, a grandeza que é o jejum. E eu queria ler, e eu vou ser bem rápido aqui,
Mas abra a tua Bíblia rapidamente em Daniel. Não há como falar de jejum sem falar de Daniel, né, irmão? O cara que jejuou demais. Vou tentar ser bem objetivo aqui, irmão, para eu poder falar tudo que eu preciso falar para você nessa noite. Daniel 1, vamos ler o versículo 9 primeiramente. Desculpa. Antes do 9, preciso só contextualizar para você aqui, talvez você não conheça a história de Daniel. Daniel era um jovem, junto com mais 3 amigos, que eles são capturados da terra de Israel e eles são levados à Babilônia, um inimigo do povo de Deus, que subjuga o povo de Deus e rouba os melhores jovens de Israel, e eles levam para trabalhar na Babilônia para Nabucodonosor. E Daniel está dentro dessas pessoas aí. Então ele é levado para servir o rei, o imperador da Babilônia. Então essa é a história de Daniel até o versículo 9 aqui. Ou melhor, versículo 8. Diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olhe para mim rapidamente. Daniel é colocado nesse lugar e dentro dessa realidade existia uma dieta, que era a dieta do rei, que era as melhores comidas do mundo, eram manjares, era vinho da mais altíssima qualidade, e Daniel tinha que se alimentar da mesma comida que o rei se alimentava. Aqui, irmão, eu preciso que você entenda que não é diretamente o primeiro jejum de Daniel, mas é uma abstinência de Daniel, um se afastar de Daniel de alguns manjares para estar focado em Deus, ainda que fora da sua terra. Queria que você entendesse isso. Ainda que não é o principal, o mais conhecido jejum que Daniel faz. Ele apenas evita se contaminar com as comidas, muito provavelmente porque dentro dessas comidas, a maioria delas devia ser algo que a lei judaica não aceitasse. Provavelmente ali devia ter porco, ali devia ter coisas do tipo, e aí para um judeu comer ele estaria pecando. Por isso que ele fala, eu não quero me contaminar. E aí ele consegue fugir disso. Mas o conceito que eu queria pegar dessa primeira passagem de Daniel é que Daniel escolhe se retirar de alguns tipos de alimento para poder ainda estar fiel ao seu Senhor e buscando ao seu Senhor. Posso ouvir um amém? Conseguimos entender isso? Muito importante que você entenda isso. Aí, pulamos ali, e aí Daniel faz o pedido para o cara que coordenava isso, e pela graça de Deus, Daniel consegue não comer aquelas comidas e comer apenas alguns legumes. Não se contaminar com os manjares e ter uma dieta muito mais restrita do que daqueles outros caras que estavam dentro daquela corte do rei da Babilônia. Versículo 11. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. Vamos pular para o versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência e toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos o levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Irmão, isso não é o jejum, ele não é uma barganha. Você não fará algo para alcançar uma troca de Deus. Só que quando você entra em um lugar de consagração, repita assim comigo, consagração. Você abre um espaço na tua vida para que Deus possa encher você com aquilo que Ele deseja te encher. A esses jovens, Deus encheu de saúde física, porque eles ficaram mais fortes e mais bonitos. Posso ouvir um amém? Quem está precisando melhorar a laje? Não estou falando que isso vai acontecer com você, irmão, não garanto nada. Eu normalmente viro uma tripa seca. Mas, deixa Deus trabalhar, né? Mas Deus encheu de sabedoria, de revelação. Deus deu dons a esses jovens. Daniel recebeu o dom de interpretar sonhos, o que fez com que ele se tornasse alguém relevante dentro daquele império, do Império Babilônico. Quando você entra em um lugar de jejum, irmão, a sua vida está aberta para que Deus encha você. Você começa a ser mais capacitado em Deus para vencer o pecado.
Você se torna mais capacitado em Deus para ler as Escrituras. Você começa a ler e você começa a ganhar um nível mais alto de revelação da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Deus libera dom sobre você. Você começa a ser melhor até naquilo que você faz na sua profissão. Porque os homens foram capacitados em suas profissões mais do que os outros. Porque eram homens consagrados a Deus. Eram homens cheios de Deus. Porque eles se colocaram no lugar de não se contaminar. Nós estamos falando aqui de jejum. Olhe para mim com atenção. Jejum é não comer. Mas dentro da realidade de jejum, irmão, você começa a se abster também de outras coisas que não são comida. Você deixa um pouco menos as redes sociais. Você deixa um pouco menos os lazeres da sua vida. Você deixa um pouco menos outras coisas para você focar em se consagrar a Deus. Dentro do jejum, irmão, precisa ter oração. Mais do que o habitual. Você ora toda manhã, glória a Deus pela sua vida. Dentro do jejum, irmão, aumenta um período de oração. Porque o jejum não é uma dieta. Jejum não é passar fome. Jejum é estar buscando a Deus. Por isso você precisa ter tempo de busca a Deus. E Deus vai enchendo você. Posso ouvir um amém, irmão? Agora deixa eu ler a parte que eu mais gosto aqui. E nós estamos partindo para o final. Daniel 10. Não vou ter tempo de falar muito sobre Daniel. E eu te aconselho a ler nesse tempo de busca a história de Daniel. Daniel 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Aqui está os 21 dias de Daniel, para você que não sabe. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. Não me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estava eu na margem do grande rio Tigre. Levantei os olhos, vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. Vamos pular. Não anotei aqui, irmão, desculpa. Versículo 12. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender, a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Nossa. Você consegue? Já vou explicar. Isso aqui é muito louco, irmão. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Isso aqui é chapação pura. Irmão, Daniel, ele recebe uma revelação de Deus sobre uma guerra futura no povo de Israel. E quando Daniel entende sobre isso, ele corre para o lugar do jejum. E ele vai falar que ele não comeu comida saborosa, ele não vou lembrar os detalhes, ele deixa eu só ler para ficar bem. Não comi o que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo por durante 21 dias, 3 semanas. E Daniel se coloca num lugar de busca, de aflição, para entender aquilo que Deus faria. E Daniel é o cara, irmão, que recebe das maiores revelações das Escrituras, está no livro de Daniel. Talvez, se não a maior, as maiores. E Daniel nesse lugar de busca, depois de 24 dias, Daniel jejua por 21 dias. E depois de 24 dias, ele tem a visão, a experiência de um anjo que desce do céu até Daniel. E ele fala, Daniel, no primeiro dia que você começou esse propósito aí, você movimentou as realidades celestiais. E por isso que eu vim. Você conseguiu? Irmão, um homem orando e jejuando, ele movimentou o céu. Gabriel fala, eu vim, Daniel, porque você buscou, cara. Eu vim porque você se colocou numa posição de consagração e busca por Deus. Quando você se coloca em oração e em jejum, quando você faz propósitos, irmãos, de oração e jejum, você movimenta realidades celestiais. Eu creio nisso fortemente no meu coração. Daniel, é claro, não como Daniel movimentou. Aqui é algo específico, revelações escatológicas. Mas você movimenta o agir de Deus, as realidades daquilo que Deus deseja fazer,
quando você se coloca em um lugar de consagração e de jejum. E foi assim que aconteceu com Daniel. Ainda Gabriel é resistido por Satanás, por um principado. E aí Miguel vem, e eles travam, irmão, uma guerra celestial, porque tem um caboclo jejuando, irmão. Você entende isso, cara? Você entende como que às vezes você, sentadinho, irmão, no teu quartinho, passando uma fome lascada, você está movimentando realidades espirituais, irmão. Irmão, o céu guerreou Miguel como príncipe da Pérsia, porque Daniel estava jejuando, cara. Porque tinha uma revelação que precisava chegar a Daniel. Isso mudaria o curso da história, porque até hoje nós ficamos falando do anticristo e das 70 semanas de Daniel. Posso ouvir um amém? Porque o jejum é algo poderoso. Não é algo belo, como a oração também não é. Gosto muito da fala de Leonard Ravenhill no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, que ele diz que a oração é a Cinderela da igreja. Ela não é bela aos olhos dos homens, ela não tem intelectualismo, ela não tem grandes belezas, ela é simples e humilde. Só que ela é a mais bela, ela é a mais profunda, ela é a mais grande realidade da vida cristã. É a oração e o jejum. Eu posso ouvir um amém, irmão? Tiago vai dizer, eu não separei esse texto, mas depois você lê a carta de Tiago. Tiago vai dizer que Elias era homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. E sabe o que Elias fez? Elias orou, Elias se consagrou, e por 3 anos e meio não choveu nos reinados do rei Acabe. E aí Elias voltou a orar e voltou a chover. Porque um homem de oração, uma mulher de oração e de consagração, ele move as realidades celestiais. Existem pessoas, irmão, que Deus quer salvar. Existem pessoas que Deus quer transformar. Existem pessoas que Deus quer tocar. Mas ele precisa de alguém que se coloque em um lugar de consagração, para que ele encha com a mensagem, para que ele encha com o empoderamento do alto e envie você para pregar o evangelho, envie você para viver algo relevante e profundo diante de Deus. Irmão do céu, não viva um cristianismo baratinho, cara. Porque talvez um dia você se surpreenda, irmão. Talvez um dia você chegue diante de Deus e ele fala: desculpa, cara, eu não sei quem você é. Eu nunca te encontrei no lugar secreto em oração. Eu nunca vi um jejum teu, cara, eu não conheço você. Porque não é sobre, irmão, apenas estarmos aqui, sobre uma pregação, sobre algumas práticas, é sobre uma busca, cara. Sobre uma saudade, sobre uma entrega. Eu posso ouvir um amém, porque o meu tempo está acabando. E eu quero perguntar para você nessa noite, irmão. Você está afim de alguma coisa mais profunda em Deus? Eu não sei se você está, mas eu quero convidar você. Eu convoquei alguns irmãos, e agora eu quero convidar você. Porque você faz se você achar que deve. Mas eu quero convocar você para um tempo de jejum. E por isso que eu preguei assim nessa noite. Estava em Deus, nossa, eu sou o Daniel, né? Estava em casa, eu quis dizer. E eu estava orando, e o Senhor me trouxe sobre nós, ainda em janeiro, como igreja, iniciarmos esse ano, nos consagrando ao Senhor em jejum e oração. E aí eu me peguei pensando, eu falei, cara, seria perfeito se a gente conseguisse fazer uns 10 dias, assim, até o final do mês, fechar o mês, assim, numa parada bem organizadinha, bem legal. E aí eu falei, mas deixa eu dar uma olhadinha no calendário, irmão. E aí eu peguei perfeitamente, de que a partir de amanhã, até o dia 31, nós temos os últimos 10 dias do mês. E durante esse período eu queria convidar você a jejuar conosco. Nós estaremos jejuando aqui, eu e os demais líderes dessa casa. Eles eu convoquei, então eles vão jejuar. Mas eu queria convidar você também, para nós entrarmos em um lugar em Deus, irmão, por meio da oração e do jejum. Nós iniciaremos amanhã, colocou lá? Aí, garoto! 10 dias de jejum. Do dia 22, amanhã, ao dia 31, o último dia do mês. Nos últimos 10 dias do primeiro mês do ano, nós queremos nos consagrar a Deus de uma maneira mais intensa, por meio do jejum e da oração. Irmão, como que... Você me dá 5 minutinhos? 5 para 7? Só para eu instruir você. E se não for o suficiente, você tem a liberdade de me perguntar depois. Mas, nossa, cara, tinha um texto lindo aqui para eu ler. Puxa vida, deixa para a próxima. Como que eu
posso jejuar, Davi? Irmão, muito simples. O jejum, ele é o ato de passar um determinado tempo sem comer, para poder se consagrar a Deus em oração e busca. Não é ficar sem comer, é ficar sem comer para se consagrar a Deus em um tempo de oração e busca. Amém? Não que você busque a Deus, você esteja em oração por todo o período de jejum, mas dentro dessa prática do ficar sem comer, você está se esforçando mais do que o habitual em oração e busca a Deus. Isso precisa ficar claro na sua mente. E como que eu posso fazer isso? Existem diversas maneiras. Eu vou pontuar 2 aqui para ser bem objetivo com você. Para jejuar, irmão, você pode escolher um período do dia em que você vai ficar sem comer, principalmente se você nunca jejuou. Eu te aconselho a, de fato, ficar um período não tão longo do dia sem comer. Por exemplo, você tem o hábito do café da manhã, você pode não tomar o café da manhã durante 10 dias. Ou você não tem o hábito do café da manhã, você pode ficar sem comer até 3 horas, 15 horas da tarde, até 18 horas da tarde. Coisas parecidas com isso. Ou você pode, de fato, ficar o dia inteiro sem comer. Passar ali 24 horas sem comer. Eu vou apenas comer durante a noite e nada mais. Ou ainda, você pode ficar sem comer durante 10 dias. Eu não te aconselho se você nunca o fez. Algo próximo disso, amém? Mas também, se você quiser, a responsabilidade é tua. Mas eu não te aconselho nada. Acho que não vai ser muito... Eu acho que no meio do caminho você vai comer, então nem preciso eu te aconselhar muita coisa. Mas... essa é uma maneira de jejuar. Eu posso ouvir, amém, irmão? Período do dia, sem se alimentar. Beber água, Davi. Te aconselho a beber muita água durante o jejum. Ainda que você possa jejuar sem água, eu te aconselho a beber muita água num período que você fica sem comer. Outra maneira de jejuar, irmão, muito útil, principalmente para você que talvez nunca jejuou, eu acho até a mais fácil, é você se restringir de alguns alimentos. Amém? Então, durante 10 dias, você fica sem comer alguns alimentos. Por exemplo, existe um jejum muito famoso, todo mundo que fala de jejum cita, que é o próprio jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? É você não comer nada que seja saboroso. Você come só coisa ruim. Brincadeira, você come só aquilo que está mais no âmbito natural. Então, por exemplo, você come arroz, feijão, batata, ovo. Tem gente que não come nada que é derivado de animal, então não come ovo, não come leite, não come queijo. Ou você pode ir nesse lugar, mas você vai tirar, por exemplo, carne, você vai tirar todo tipo de guloseimas. Geral, você tira doce, você tira hambúrguer, você tira empanado, você come só aquilo que é natural. Uma coisa muito boa para a tua saúde, por sinal. Mas também o principal desse é a carne. Você fica sem comer carne, que talvez seja o que mais mexe. É carne doce, né? Basicamente ele é carne doce. E aí, ou você pode, por exemplo, eu tenho uma grande apreço pelo café. Você pode ficar durante 10 dias sem tomar café. Também é uma maneira. Qual que é o ponto, irmão? É você, de fato, renunciar às vontades da carne.